Então, bora lá? Hoje eu vou falar de uma das grandes empresas da Bolsa Brasileira, um dos fenômenos aí de alta aí desde 2016, uma tendência forte de alta que estava clara nos gráficos de longo prazo, que é a Vale 3, tá? Nós vamos analisar esses dados aqui e a gente pegando um gráfico mensal, você vai perceber a forte tendência de alta dessa ação até hoje. E se você está vendo esse vídeo e não sabe como encontrar essas ações, olhar um gráfico e saber se realmente aquela ação está com viés de alta, está com uma tendência de alta, bom, basta entrar no meu acompanhamento semanal, que hoje, dia 8 de janeiro de 2023, hoje, domingo, está se encerrando a promoção que eu estou fazendo. A assinatura mensal do meu acompanhamento semanal, né, que é a minha mentoria, ela sai por R$ 90 por mês, mas com esta promoção que se encerra hoje, se você digitar o cupom Natal, você vai sair, esse valor vai sair de R$ 90 para R$ 25, tá? Então, é só entrar aí embaixo do vídeo, tem um link na descrição do vídeo, tá? O link que você acessa a plataforma da Hotmart, é a maior plataforma aí de infoprodutos aí do mercado, e você pode realizar a compra aí apenas por R$ 25 por mês. E o que você vai encontrar nesse acompanhamento semanal? Pessoal, eu vou oferecer para vocês semanalmente vídeos com análise do mercado inteiro. Então, na verdade, eu vou falar sobre várias ações brasileiras, tá? Eu não vou falar sobre todas, porque são milhares de ações, mais de 300 ações, tá? Eu vou falar de um grupo de ações que chama atenção, as maiores, até porque nós nem temos capital para aportar em todas as empresas, tá? E nem precisa, para falar a verdade. Então, nós selecionamos sempre algumas ações. Então, eu falo sobre ações brasileiras, eu falo sobre ações americanas. Volto a falar, se você não diversifica o seu capital em ações americanas, é melhor fazer agora, tá? Na hora que a gente faz investimentos, precisamos diversificar e não só apenas em empresas no mesmo país. Temos que fazer investimentos em empresas fora do país. Mas hoje nós conseguimos investir em ações americanas pelas plataformas brasileiras, tá? Que são as BDRs. Então, eu analiso vários gráficos aí de várias ações americanas. Nesse acompanhamento semanal também, eu falo, nesses vídeos semanais que eu libero semanalmente, eu falo sobre criptomoedas, mercado também fantástico, quando o mercado entra em tendência de alta, sai de perto, é a Fórmula 1 dos investimentos, e falo também sobre juros futuros, que afetam, sabe o quê? Títulos do Tesouro, renda fixa, é isso mesmo, tá? Nós analisamos a renda fixa via gráfico dos juros futuros. Esses gráficos de DI, que a gente chama, eles que são negociados na bolsa, os juros futuros, e eles que impactam as taxas dos tesouros, dos títulos do Tesouro pré-fixado e IPCA, tá? Então, no vídeo semanal que eu coloco todo fim de semana, aliás, se você entrar hoje aí, já está disponível na plataforma da Hotmart o primeiro vídeo que eu já coloquei ontem, tá? Sobre algumas ações brasileiras. E hoje eu vou colocar um segundo vídeo analisando ações americanas e criptomoedas, porque criptomoeda não para, né? Não para a negociação em nenhum momento do dia, nem feriado, nem nada. E a semana do gráfico das criptomoedas se encerra às 9 da noite de domingo, tá? Então, aí próximo a esse horário, eu já estarei gravando essa análise semanal de criptomoedas e mercado americano, tá? Mas já tem um vídeo já de ontem que eu disponibilizei, já com ações brasileiras que estão chamando a atenção com um viés super altista, tá? Com movimentos aí que podem ter nova aceleração do preço, ok? Então, se você participar desse acompanhamento semanal você terá acesso a esses vídeos semanais, tá? E a partir dessa semana, iremos fazer uma aula por semana ao vivo, tá? Essa semana começa na quarta-feira, às 8 da noite. Eu vou mandar o link aí para vocês entrarem, para a gente conversar, bater papo.
e eu vou começar a ensinar toda essa teoria de análise de dados, né? Analisar gráficos. Vamos analisar na prática várias e várias ações. Eu quero mostrar para vocês que analisar gráficos está aqui para aumentar a sua probabilidade de ganho. Ele nunca, nada dará a você 100% de certeza de ganho. Não existe isso, tá? O que ele faz é auxiliar na sua tomada de decisão. E você vai perceber que claras movimentações mudam tendências das ações, né? Mudam as tendências de alta para baixa e de baixa para alta, e a gente vai analisar o que o preço vem mostrando, porque o que faz o preço se movimentar são os grandes investidores que estão comprando ou estão vendendo, tá? Então, essas pessoas que estão analisando as empresas, estão analisando os fatos que vão realmente interferir naquele tipo de empresa. E esse tipo de análise nós não fazemos. Eu já tenho essas pessoas, né? Nós temos os grandes investidores que já realizam essa leitura. Eles que acabam determinando em qual ação vai começar a subir e onde vai ser representado essa movimentação. No preço. Se eles acharem que, por exemplo, a Vale 3 tem tudo para subir lá, que ela está subindo desde 2016, realmente o preço vai estar mostrando para a gente que o preço vai estar subindo. E a gente tem que se posicionar a favor desta tendência, ok? Então, quando eu faço análise de gráficos, não tem nenhum tipo de análise de balanço, de noticiário, de nada. Nós analisamos preço, tá? Porque o gráfico de preço desconta tudo. Até porque bolsa é precificação. O momento atual que acontece hoje não é exatamente o que está representando hoje no preço, tá? Bolsa precifica o futuro. Então, se uma ação começa a subir 1, 2, 3, 4, 5 meses, é porque lá atrás o grande investidor estava precificando algum tipo de situação que iria beneficiar essa empresa. Mercado de bolsa, de renda variável, é assim que funciona, ok? Então, encerrando aqui, entra aí o link na descrição aí do vídeo, tá? E aproveita que termina hoje essa promoção. Sai de R$ 90 para R$ 25 e eu espero você aqui na quarta-feira, aula ao vivo às 8 da noite, ok? Ó, e esse preço de R$ 25 vai mudar amanhã. Eu já vou subir ele para R$ 50 aí, a assinatura semanal, tá? A assinatura mensal. Assinatura mensal. Eu vou subir essa assinatura mensal, ela vai de 25 para R$ 50 a partir de amanhã, tá? Então aproveite hoje para pegar essa promoção. Bom, falei um monte aqui e agora vamos para o vídeo para falar da Vale 3. Esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico mensal. Gráfico mensal. Eu falo para todo mundo, análise de bolsa, nós fazemos, quando eu quero pegar ciclos de alta, quero pegar grandes movimentações, eu não posso ficar analisando gráficos diários o tempo todo, tá? Por quê? Porque no gráfico diário existe muito ruído, é um sobe e desce o tempo todo. E quando eu abro gráficos desse tipo aqui, gráficos mensais, cada barra dessa equivale a um mês, a movimentação ela fica muito mais clara. E aí, se eu entendo conceitos da análise gráfica, movimentações de tendência, indicadores que me ajudam a tomar decisões, fica muito mais claro. Por quê? Porque cada sinal dado num gráfico mensal, ele é muito mais poderoso que no gráfico diário, tá? Então, se eu estou aqui para lucrar no longo prazo, é esse tipo de gráfico aqui que eu tenho que analisar, ou o mensal ou o semanal, que são os dois tipos de gráfico que eu olho para operações de médio prazo e de longo prazo, certo? Então, é isso que eu vou ensinar para vocês. Bom, vamos analisar aqui, eu vou falar um pouquinho aqui da Vale, tá? Nós temos esse gráfico grande aqui da Vale, que vem aqui desde do ano 2000, tá? E aqui
neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui, foi o fundo do Ibovespa e de boa parte das ações aqui, que foi em 2016, onde entramos num grande ciclo de alta, tá? Com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, a Vale está batendo no seu topo histórico que foi renovado, que foi feito esse topo histórico já nesse ano de 2022, tá? E aqui nós estamos testando novamente o topo histórico. Então veja essa movimentação desta ação. Temos ações no mercado brasileiro que está fazendo o inverso. Eles fez um fundo em 2016 e que já está abaixo do fundo de 2016. É isso aí. Tem muitas ações que do jeito que a Vale fez, que ela subiu, mas na época da Covid caiu aqui, época de Covid, e as ações começaram a subir e voltaram a cair de novo, e fazendo isso aqui. Então, e esta ação, não, essa ação mostra essa direção, que você percebe essa tendência de alta no olho nu, né? Você bate o olho e você sabe que o canal de alta é íngreme, é para cima. Se é para cima, é porque o grande investidor está comprando essa ação. Ele está querendo empurrar o preço dessa ação para cima. Quanto mais tempo passa, mais essa ação se valoriza. Então, o que eu faço na análise gráfica? Eu faço uma análise do histórico, tá? Isso é uma análise de dados. Eu analiso o histórico. Vejo o que o gráfico vem fazendo ao longo do tempo. Analisei, beleza. Aí eu vejo qual é a movimentação atual dela, tá? Então vejo a movimentação atual do preço neste momento, nos últimos meses. Eu analisei anos, depois meses, e a partir desses meses eu vejo essa movimentação atual, eu consigo acabar estimando, né? Eu faço uma previsão de movimentação futura baseado nos dados, tá? Então, isso ajuda a aumentar a minha probabilidade de ganho nas ações, tá? Eu não vou apostando nas ações de forma aleatória. Eu vou apostando baseado em dados, tá? Dados é o novo petróleo hoje, pessoal. É o novo petróleo. Os dados estão aqui para te ajudar. Então, quando eu consigo fazer uma análise correta desses dados, eu consigo me expor à renda variável de forma mais segura, fazendo com que aumente a minha chance, a minha probabilidade de acerto naquela movimentação que eu quero pegar, tá? Bom, voltando aqui, esse fundo aqui, eu vou mostrar rapidamente, foi o fundo 2016. E aí, ó, existia um fundo importante na Vale, que era esse de 2008. Esse aqui de 2000, a queda do subprime americano, né, onde todo o mercado mundial caiu, a Bolsa Brasileira caiu, fez um fundo, ela voltou, ficou de forma lateral e perdeu o fundo. Isso aqui era um ponto extremamente negativo para a Vale, tá? Extremamente negativo para a Vale. Só que é o seguinte, pessoal, e eu vou bater na tecla o tempo todo. Você só será vencedor na bolsa se você souber analisar os dados e mudar de opinião à medida que o preço começar a mostrar para você uma outra direção. Então você não pode se segurar numa ideia, apenas naquela movimentação inicial e achar que o preço tem que fazer o que você quer, tá? Então, a pessoa que muda de opinião de forma mais rápida, lógico, não é rápida de um dia para o outro, não é assim, tá? Depois de semanas ou alguns meses, você percebe uma movimentação bem diferente do que você, não do que você achava, mas do que ela mostrava no primeiro momento, e ela muda essa direção, você precisa mudar de opinião e entrar naquela direção que o preço está te dizendo. Então, nesse ponto aqui, quando ele perde o fundo de 2008, o preço mostrava um rompimento para baixo. Então, qual era a expectativa aqui? Era o preço ceder, tá? Era o preço ceder, entrar num zigue-zague para baixo aqui e cair, tá? Só que olha o que o preço faz, e isso aqui tem nome na análise gráfica, que é rompimento falso. O mercado vem para baixo, era para subir, fazer um pullback nessa região aqui e cair. Esse
era a movimentação normal. Olha o que ele faz, ele vai para cima, ele volta com tudo para cima desse fundo aqui. Isso aqui marcava um rompimento falso, tá? E esse rompimento falso aqui é quase impossível de pegar essa movimentação, tá? E aí, quando ele faz essa volta com essa barra desse mês aqui, esse mês era maio de 2016, ele volta para testar essa região pontilhada, agora, novamente, como suporte, ele quica nessa região, depois, no mês de junho, ele faz um arame de alta aqui, e essa aqui era a entrada perfeita, tá? A entrada que te dava tranquilidade de se posicionar a partir daquele momento, quando rompesse a máxima desse mês aqui. Porque o que ele mostrou aqui era um rompimento falso. Não foi para baixo. Ele está mostrando, não, mudei de ideia, agora é para cima. Então, acredite no que os dados estão te dizendo, tá? Então, você vai lá, posiciona uma compra acima dessa barra aqui no gráfico mensal, e a partir daí, ele faz o quê? Ele faz esse primeiro movimento de alta, rompendo falsamente. Esse era o sinal de alerta, e para você ficar atento que o papel poderia mudar a direção de toda a tendência de baixa que vinha aqui desde 2010, tá? Eu falo que rompimentos falsos costumam mudar a direção geral daquela tendência do mercado, tá? Para aquela ação. E ele faz o quê? Aquele nosso movimento. Ele faz um movimento de impulsão aqui, rompendo falso, é o alerta, ele volta para cá, faz um fundo maior que esse, começa a subir, faz uma lateralização, um novo fundo aqui e rompe aqui, ó. Ele faz este rompimento, né? Essa zona de rompimento aqui, ó, rompendo essa faixa de resistência desses topos aqui, ele faz aí um movimento de impulsão, correção e nova impulsão com essa barra aqui que rompe o topo, tá? Pessoal, fizemos um pivô de alta. E pivô de alta, esse zigue-zague ascendente no gráfico mensal, é para você acreditar. É para você acreditar naquela movimentação. Porque o preço está mostrando o seguinte, mudei de comportamento. Não é o preço, né? O grande investidor está avisando para você para mudar sua opinião em relação a esta ação. Porque ele está dizendo o seguinte, eu vou empurrar essa ação para cima. Eu estou fazendo um movimento muito diferente desses zigue-zagues descendentes aqui, ó, que tínhamos na Vale, esse zigue-zague descendente. O mercado está mostrando para mim que agora virou comprador a partir desse movimento de pivô de alta, tá? É isso aqui que determina a grande mudança de direção do preço. Bom, a partir daí, pessoal, a Vale, desde 2016, entrou numa tendência de alta bem forte no gráfico mensal, né? Então, veja, olha a tendência fazendo um novo topo acima desse, aí ele desce só um pouquinho, 4 meses, faz um fundo maior que esse, um fundo maior que esse, vai subindo, faz um topo aqui no mesmo nível e rompe o topo de novo e acelera, faz um topo maior que esse, faz um fundo. Aí o mercado começa a andar de forma lateral, que é um movimento de correção normal dentro de uma tendência de alta, já que uma tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes, e os movimentos de queda podem ser de forma aguda ou de forma lateral, para, quem sabe, rompendo esse topo aqui, fazer nova pernada de alta. E veja que esse momento aqui, ó, toda essa sombra de queda que o preço caiu aqui, ó, durante esse mês de março de 2020, olha a força da Vale. A força da Vale. Em março de 2020, temos vários gráficos com barras muito fortes, fechando, encerrando o mês, com barras assim, ó, vermelhas, poderosas para baixo. Olha o que a Vale fez. Olha aqui, o preço vai lá embaixo e entrou uma força compradora no próprio mês de março que jogou o preço de volta para cá.
Então, naquele mês de março, onde temos quedas aí, eu já falei sobre algumas ações, eu acho que até no meu último vídeo eu comentei sobre a queda de 55% de queda em uma ação. A Vale, em março, na época da Covid, ela fechou o mês com uma queda de menos 2,5%, praticamente nada. Para mostrar o quê? Que esta ação aqui, o grande investidor não queria vender. Não queria vender. Tá? Então, essa lateralização que eu falo aqui para vocês, aqui, ó, essa lateralização, isso aqui, ela fez aqui, ó. Ela fez aqui. Ela fez esse movimento de lateralização aqui. E aí, quando ela vai e rompe a lateralização, ela está indicando o seguinte, pessoal, vou acelerar novamente. E ela rompe, supera a máxima, o mercado dá uma engasgada, absolutamente normal, você vai ver isso acontecer o tempo todo, de um mês aqui, mas o segundo mês, e depois ele acelera com tudo e faz um novo topo lá em cima. Tá? E, novamente, a Vale entra num processo de quê? Lateralização. E aí eu não preciso falar nada, né? Olha que o preço subindo essa semana, fechou e o preço subindo, ó, 3 semanas seguidas. Essa movimentação da Vale aqui, há 3 semanas atrás, subiu quase 28%. Esse mês aqui, depois mais esse mês de 4%, e esse mês aqui, estamos em janeiro ainda, tá? No início de janeiro, ele aqui está subindo, grande chance de voltar para esse topo aí, quem sabe romper, tá? Então temos uma nova lateralização da Vale, tá? Agora, quero comprar agora a Vale, tá em tendência de alta, vou comprar? Aí eu já falo, não, aí eu acho que tem que aguardar. Por quê? Porque se o preço está em tendência de alta, eu tenho que esperar o quê? Um processo de retorno, né? Esse processo de queda dela aqui, ou esse processo de lateralização para comprar na base dessa lateralização. Então, a compra da Vale foi nesses níveis aqui, ó, de julho, de setembro. Esses níveis aqui é onde você tinha que comprar para tentar levar pelo menos para o topo da congestão. Nesse momento agora, eu evito compras na Vale porque ela está muito perto de uma zona de resistência, né? Que é esse topo histórico aqui. Então, eu prefiro pagar mais caro, tá? Eu prefiro que o preço chegue aqui, bata aqui, de certa forma até cair um pouco, e aí sim, aparecendo uma barra aqui para cima, me mostre o quê? Que eu vou acelerar novamente, tá? Como aconteceu aqui, ó. Mesma coisa, ele estava aqui embaixo, a compra seria na época da Covid aqui, ó. Aí o preço sobe um mês, outro mês, só que não, aqui não tinha indícios que o preço ia romper. Então, por isso que eu não compro no meio do caminho aqui, ou na parte final aqui, apostando num rompimento. Eu não estou aqui para apostar. Eu vou jogar com os dados, tá? Então, se eu vejo que ela para nos topos da congestão, eu tenho que acreditar que ele pode parar. Se romper, aí sim eu tomo uma nova atitude. E foi o que aconteceu com esse rompimento aqui, ó. Aí esse mês de julho de 2020 rompe efetivamente esse topo da congestão e aí sim eu fico mais tranquilo em fazer entradas na Vale, porque ele já está acima de uma região de resistência, tá? E essa região de resistência vira suporte quando eu faço o rompimento. Lembrando que, como aconteceu aqui no passado, que eu falei rompimento falso, pessoal, então fique atento. Por quê? Porque quando o preço faz o rompimento aqui, eu, como falei para vocês, tenho que mudar de opinião se acontecer o quê? Um rompimento falso. Porque toda movimentação que acontece aqui aumenta a sua probabilidade de ganho, mas não é certeza. Então, eu tenho que mudar de ideia para que, se o preço subiu lá para cima e daqui a pouco ele dá uma porrada aqui para baixo, fazendo uma barra forte para baixo, assim, eu tenho que mudar de ideia e pensar, opa, ele está fazendo um rompimento falso. Tá? Então, por isso que talvez a análise gráfica
de certa forma, é criticada por muitos, porque o que eu percebo é que as pessoas estão querendo 100% de certeza. E, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Ninguém tem certeza de nada, 100% de nada. A gente se baseia nos dados. Aquele tipo de movimentação aumenta a minha probabilidade de ganho, e é isso. Tá? Eu consigo me expor a várias ações do mercado olhando apenas os dados. Tá? E me posicionando naquele viés de alta, se aquela ação está subindo. Ou se a ação está caindo num forte viés de baixa, eu evito comprar aquela ação. Tá? Então, é isso aqui, pessoal. Então, nesse ponto aqui, a Vale está quase no topo da congestão. Prefiro pagar mais caro, esperando primeiro um rompimento. Tá? Por quê? Porque aqui embaixo era o ponto de compra e a minha expectativa era a subida até aqui. Então, quando ele chega aqui, qual é a minha expectativa? Ele voltar para cá. Porque eu não sei até quando ele vai ficar nessa lateralização. Ele pode terminar essa lateralização exatamente nesse mês. Essa barra daqui do mês de janeiro pode começar a ficar grande, né? Bem grande, porque a gente está aqui ainda dia 8, e ficar uma barra enorme aqui, verde, rompendo. E aí sim eu posso comprar na superação dessa barra ou no pullback aqui, utilizando o gráfico semanal e esperando o sinal nesse patamar para uma retomada da tendência de alta, tá? Então, são essas as minhas atitudes. Então, eu já tenho todo o cenário traçado na minha cabeça. Eu já sei que eu vou entrar comprando determinada ação se ela realizar aquele tipo de movimentação. Se ele faz uma movimentação diferente, uma movimentação que mostre uma quebra de padrão, eu me afasto daquela empresa. Afinal de contas, nós temos várias empresas, tá? Eu analiso um grupo de empresas, tá? E vou monitorando elas aí. E no momento que eu entro, eu percebo sinais de alta, eu vou lá e começo a fazer entradas naquela ação, ok? Então, pessoal, Vale 3 é isso aí, tá? Movimentação clara de alta, tá? Então, você aí que está vendo o vídeo e está posicionado, por exemplo, na IRBR, na Cogna, na Pets, e várias outras, várias ações aí, Exetec, são várias, milhares, em tendência de baixa. Pessoal, sinto muito, mas a gente precisa cuidar muito bem do nosso capital. Então, quando eu tenho um capital liberado para entrar em ações, eu quero aumentar a minha chance de ganho. Eu não quero entrar em apostas. Eu não quero entrar em empresas que estão em recuperação judicial. Entrar numa Oi. Toda hora eu vejo na internet vídeos sobre a OIBR. Pelo amor de Deus, e muitas visualizações. Muitas visualizações. O que eu estou percebendo é o seguinte: as pessoas estão querendo entrar na OIBR, é isso? Ou muitas pessoas estão posicionadas e querendo encontrar análises que salvem ela daquela posição que ela está. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. Eu tenho desde 2007 que invisto em bolsa, tá? E lá para 2010 que eu comecei o meu estudo de gráficos, né? De gráficos diários, depois eu mudei para gráficos semanais e mensais e perceber que essa é a nossa grande aliada nas movimentações de médio e longo prazo, tá? E aí, naquela época, lá atrás, eu me posicionei em ações que estavam em recuperação judicial, esses micos, que a gente chama, essas ações aí de terceira linha do mercado, tentando pegar uma movimentação forte de alta. Só que, infelizmente, isso nunca aconteceu, tá? Então, quer aumentar a sua probabilidade, você procura esse tipo de ação. Procure a ação que eu mostrei, a Prio 3, que também já está chegando no seu topo histórico. Então, eu estou comentando aqui para todo mundo também tomar cuidado, tá? Porque se é para analisar o que ela está fazendo no longo prazo, a gente tem que analisar os pontos onde elas estão, tá? Para também não pegar essa ação e ver que ela está em tendência de alta, entra de qualquer jeito, mas não consegue reparar que ela já está batendo no topo histórico dela, tá? Ou que a ação aqui está no topo da congestão.
calma, muita calma nessa hora, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? Mais uma ação da Bolsa, uma das estrelas da Bolsa aí desde 2016, que é um tipo de ação que você tem que buscar oportunidades para fazer entrada. Tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de compra e nem de venda, mas eu estou mostrando aqui, nesse vídeo, o que o preço fez no histórico dela. E o que eu tenho que fazer? Acreditar na continuação da tendência de alta. É esse tipo de ação que eu vou querer sempre estar montando posições até que o preço mude de comportamento. Quando ele fizer isso, aí, para mim, acabou. A partir de agora, se o preço mudar a direção, eu elimino esta ação durante um tempo da minha carteira e não aporto naquela ação, certo? Então, pessoal, venha fazer parte da minha mentoria que está encerrando hoje essa primeira promoção aí. O link está na descrição, volto a falar. Está saindo de R$ 90 por R$ 25 por mês. Então, corre lá, entra. Você já vai pegar um vídeo que eu já falei de várias ações brasileiras, uma análise do mercado brasileiro ontem, já está na plataforma. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre criptomoedas e mercado americano, ok? E quarta-feira, às 8 da noite, vamos iniciar nossas aulas ao vivo, ok? Pessoal, espero vocês aqui desse outro lado. Forte abraço.